Boa tarde a todos, novamente aqui junto de vocês. Agora, para fechar o Livro dos Espíritos, vamos falar das questões de 1011 a 1019. Nós vamos falar inferno, paraíso e purgatório. E a pergunta 1011, Kardec pergunta aos espíritos: existe no universo um lugar circunscrito, destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo os seus méritos? E a resposta dos espíritos, já falamos sobre isso antes. Não existe um lugar circunscrito para penas eternas e para gozos eternos. Existe um lugar onde existem as dificuldades enfrentadas, e esse lugar é um umbral, até que você seja resgatado dali. Como não existe o paraíso, onde o ócio é absoluto. À medida que o espírito evolui, ele chega à excelsitude. E chegando à excelsitude, a noção de tempo que a gente tem aqui hoje desaparece por completo. E desaparecendo por completo, ele não se cansa. Ele trabalha mais e mais e mais. E trabalha na construção de um novo mundo. Trabalha na construção de uma nova humanidade. Ele trabalha no sentido de ajudar um outro povo a evoluir. Então, o espírito evoluído, ele não para de trabalhar, ele trabalha sempre, não fica no ócio. Ele passa a ser um co-criador de um outro orbe. Então, de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem como os homens representam. Isso, na verdade, nós já falamos anteriormente, no trabalho anterior, na apresentação anterior, que nós precisamos parametrizar a nossa vida aqui para escolher um caminho entre céu e inferno, bom e mal, noite e dia, preto, branco, claro e escuro. Então, essa ideia de céu e inferno é falsa. Mas depois se criou aí no meio um negócio chamado purgatório. O que é o purgatório? Lugar onde se purgam as faltas? Será que purgatório seria o umbral, as zonas umbralinas? Que lá nós estaremos aguardando ser socorridos? Aquele lugar onde nós vamos ficar durante algum tempo sem ter a ideia profunda daquilo que aconteceu conosco? Talvez. Mas não existe um lugar específico chamado purgatório. Não é? O que se deve entender por purgatório, Kardec pergunta: dores físicas e morais da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório. Então, como nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, aqui é o nosso purgatório. É aqui que a gente vem purgar as nossas faltas, os nossos maus pensamentos. É exatamente aqui. Não existe um purgatório, uma zona específica onde espíritos desencarnados estão. Então, nem umbral é purgatório. Purgatório é aqui, planeta de expiação e provas. E como se explica que espíritos revelam a superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Ora, eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelos que interrogam. Agora, ele vai falar para você que aqui é o purgatório, que é aqui que você está resgatando as suas faltas, é aqui que você está sentindo as suas dores. Será que você é capaz de entender? Será que aqui não é o lugar que você faz o seu futuro melhor? Será que você conseguiria entender isso? Então, esses que assim perguntam e obtêm essas respostas têm uma orientação para parametrizar entre extremos aonde eu vou trafegar. E se escolhe a linha do meio, sempre entre preto e branco, entre noite e dia, entre céu e inferno. Né? Purgatório seria o meio, segundo a crença religiosa. Né? Na 1014A, Kardec pergunta: concebe-se então que por parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se explica aos espíritos interrogados
sobre a situação também respondida, que seriam torturas do inferno ou purgatório. Ora, quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte da ideia terrena. Então o espírito que desencarna, ele acha que ele está no inferno. O inferno é uma criação mental em função das dores, do arrependimento que ele sente, o amargor, o peso da culpa. Então ele cria essa situação que ele não entra em paz. E ele não entrando em paz, não alcançando a paz, ele se tortura, ele se magoa, ele se machuca. E essas zonas são frequentadas por espíritos tão sofredores quanto ele. E nada acrescentam, pelo contrário, só somam mais dor e dor moral, muitas das vezes. Agora, quando ele desencarna, ainda não tem a noção de que ele não tem mais o corpo físico, que é o que sente as dores. Ele sente a dor física no seu perispírito e sente a dor moral na sua mente. Então, desencarnado, ele sente as duas, como sente aqui na Terra também encarnado. Há pessoas que não conseguem se perdoar por coisas que elas fizeram no passado. Há pessoas que não conseguem perdoar o mal sofrido que foi indicado por outras pessoas. As pessoas não perdoam ao outro e não perdoam a si próprios. E isso causa mais dores, cria o nosso inferno, que muita gente chama do nosso inferno astral, porque é a psicosfera que nós fazemos em torno de nós. Nós estamos sempre nessa situação. Por quê? Porque é aquela história da nossa sintonia. Com quem nós estamos sintonizando? O que é que nós estamos vivenciando? É a nossa psicosfera. E já tive a oportunidade de falar que através do nosso pensamento, da nossa linha de atuação, nós criamos o nosso spiritual book, ou seja, o nosso site, a nossa, a nossa página de relacionamentos, a nossa teia de relacionamentos, é o Spiritual Book. E só que ele ocorre através do pensamento. E o Wi-Fi é de altíssima velocidade. Não é como o Wi-Fi que nós temos aqui, que de vez em quando cai. Esse Wi-Fi do Spiritual Book não cai. Uma velocidade fantástica. A gente pensa e imediatamente recebe a influência. Então, à medida que nós pudermos repensar sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo, seria interessante. Então, meus amigos, vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos: uma alma errante e sofredora, simplesmente. Ela não tem ideia do seu futuro, da sua situação. Então ela fica vagando. Ela está no umbral, mas ela sente falta da casa, ela sente falta do companheiro, ela sente falta dos bens que ela possuía e fica indo lá e cai e querendo falar, não é ouvida, não é vista, não é sentida, e ela fica penando. Por quê? Porque não se deslindou da matéria. E nós precisamos, o mais rápido possível, nos afastar dessas matérias, da vida material. Em sentido, o que se deve entender pela palavra céu, Kardec pergunta na questão 1016. Creres que seja um lugar de campos elíseos, pássaros, brisa suave, flores, beleza rara, beleza imensa, anjos tocando harpa, flauta? Falso. Isso é o ócio. Isso é a representatividade do ócio. É uma coisa criada para recompensar aquele que durante a sua vida na Terra sofria e precisava de quê? Precisava de um refrigério. Então, foi criado pelos dirigentes de várias religiões o paraíso.
que é o paraíso? O céu, esse lugar de ócio absoluto. E, na verdade, à medida em que o espírito evolui, menos ócio, menos ociosidade ele tem, ao contrário, cada vez mais trabalho e ele quer mais e mais e mais e mais. Ora, na questão 1017, disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, e etc. O que entendiam por isso? Foi a pergunta de Kardec. Vou lhes perguntar aqui, céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de um edifício. Então, eles aí respondem de acordo com a vossa linguagem, ou seja, com a nossa linguagem, para que a gente possa entender os graus de evolução desses céus, até que chegue no céu mais alto. Então, é pura e simplesmente uma orientação didática para que a gente possa entender, porque, na verdade, não existe esse céu. Então, é apenas didático. Um mundo evolutivo, planetas melhores, situações melhores. Ora, se nós vamos sair agora, estamos saindo do orbe de expiação e provas, para entrar num orbe, para vivermos uma vida de regeneração, nós estamos saindo de um céu para o outro. Né? Então, o comentário de Kardec é o seguinte: acontece não mesmo com outras expressões análogas, como as de cidade das flores, cidade dos eleitos. Ora, Deus teria os eleitos? Se ele tiver os eleitos, ele está excluindo um monte de gente. A maioria da humanidade estaria excluída pelos seus erros. Não existem eleitos. Eleito é todo aquele que foi criado simples e ignorante para chegar à angelitude. Nós somos eleitos. Façamos a nossa parte. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. A questão 1018, a penúltima questão do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Cristo respondeu em sentido figurado. Dizer que não reina sobre esses corações puros, impuros, ele reina sim sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que se domine o amor no lugar do mal, em que se domine o bem. Então, o reino de Jesus não é desse mundo, do mal e do desamor. Mas os homens são ávidos por saber essas respostas, porque Jesus se dizia rei, mas não desse mundo. Então, a última pergunta: o reino do bem poderá um dia se realizar na Terra? A resposta dos Espíritos, simples. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a virão habitar e a vêm habitar, os bons serão superiores aos maus. Então, esses bons farão reinar o amor, a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o bem e que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tenha banido daqui da terra o orgulho e o egoísmo. Boa tarde a todos e aceitem o convite, vamos pensar naquilo que Gandhi falou. Seja você a mudança que você quer no mundo. Façamos a nossa mudança, que o mundo mudará. Estamos aí às portas de um novo tempo. E todo novo tempo ele é marcado por um momento crítico, por um momento tenso, esse momento que nós estamos vivendo. Esse é o limiar entre o fim de um ciclo e início do outro. Vamos pensar nisso e vamos fazer a nossa parte. Boa tarde a todos, obrigado, até breve num outro estudo, numa outra oportunidade.